Olá, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Beijos a todos. E hoje eu vim aqui para a gente fazer mais um vídeo. E o tema de hoje é sobre 3 pecados que Deus odeia. Então, vem comigo? Bom, quando nós falamos em pecados, nós estamos falando de uma transgressão à lei de Deus. A lei é um estatuto, é uma ordem específica do Senhor. E como que a gente faz essa transição? Quando nós desobedecemos a Deus, na sua santa e gloriosa palavra. Na teologia cristã, nós vamos ver doutrina do pecado como um termo chamado armatologia, que é a ciência que estuda o pecado e suas origens. E hoje, como primeiro pecado desse estudo, vai ser a idolatria. Sim, eu e você, quando nós estamos longe dos caminhos do Senhor, muito provavelmente estávamos adorando outros deuses. Ou estávamos no catolicismo, adorando as imagens de escultura do catolicismo, ou estávamos nas religiões africanas, ou estávamos em alguma religião oriental, como o budismo, o taoísmo, confucionismo, o Shechenouei. Então nós estávamos perdidos, adorando outros deuses que não era o Deus da Bíblia, o Deus que fez os céus e a terra. E este é um pecado que para Deus é uma abominação. O que significa idolatria? Idolatria significa adoração ao ídolo numa prática que se opõe a um Deus monoteísta, que é o nosso Deus. No hebraico bíblico, e a palavra idolatria se chama Avodah Zarah. A gente vai ver muito essa ordem específica do Senhor em Êxodo 24. Vem comigo. Está escrito assim, na palavra do nosso Deus: não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso é uma ordem específica do nosso Deus. Ele não aceita outro Deus além dele, ou diante dele. Porque ele é o Deus soberano, o Deus que está acima de todas as coisas, o Deus que fez os céus, a terra, o mar, que deu limite ao mar, que fez o ser humano, que soprou nesse ser humano, que foi feito do pó da terra, o seu fôlego de vida, a sua própria vida. Nos fez semelhantes à sua semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esse é o nosso Deus que nós devemos adorar. Nós estávamos perdidos. Estávamos perdidos no mundão. Estávamos adorando outros deuses. E através do sacrifício de Cristo, nós viemos e reconhecemos a soberania desse nosso Deus em nossas vidas. E hoje, para a graça do nosso Deus, nós estamos adorando o verdadeiro Deus que fez os céus e a terra. Quando a gente fala em ídolos, a gente tem a palavra no hebraico que chama pesel. Pesel significa, uma definição de uma escultura feita por mãos humanas que foi destinada, emoldurada para a adoração do ser humano. Olha só um exemplo. Isso aqui é um vaso feito por mãos humanas, moldado por mãos humanas, pintado por mãos humanas. Isso aqui não tem vida, isso não mexe, não respira, não faz nada. E nós quando estávamos longe do Senhor, nós estávamos adorando imagens de esculturas. Então, o homem, ele faz de um ser criado pelo outro ser humano um objeto de adoração, que é inanimado, que não tem vida em si, que não anda, que não fala, que não respira e que não vê. E muitos acreditavam que isso poderia fazer algo pelo vida do ser humano. Então, esse tipo de idolatria, de você adorar algo inanimado, um ser criado por outro ser humano, isso é a abominação ao Senhor. Nós vamos ver também que dentro da idolatria existem 3 tipos de idolatria. A idolatria a outras criaturas, Por exemplo, a natureza, A gente vê muito isso nas religiões neopagãs, como a bruxaria, na bruxaria moderna, que é as Wiccas, A gente vê elas adorando a mãe natureza. A gente vê pessoas também adorando astros,
né? Por exemplo, a gente, quando olha lá para o Egito, na época de Faraó, os egípcios adoravam ao deus Ra, ao deus Sol. Então, eles adoravam ao Sol como um deus de toda aquela terra do Egito. E pessoas também, né? A gente vê muito isso, por exemplo, nas religiões orientais, como na Índia, né? As pessoas adorando, por exemplo, numa região da Índia, tem um templo específico para ratos. E nesse templo, as pessoas colocaram mais ou menos uns 2.000 ratos, e eles pensam que cada rato daquele é um ancestral deles que morreram. E por isso eles devem ser adorados. Então eles levam alimento, como leite, com vários tipos de comida para esses ratos, e o alimentam dentro daquele templo. E esse templo, que existe até o dia de hoje, ele é visitado por vários visitantes daquela cidade da Índia. E você não pode matar um rato daquele, você não pode nem chutar um rato daquele, nem muito menos ter nojo, porque aquele rato significa uma pessoa que já morreu, que é parente daquela pessoa que vai visitar, que é indiano, que vai visitar aquele templo, ou que leva comida para aquele templo, para aqueles ratos. Então é uma idolatria absurda, né? Como é a adoração à vaca, adoração ao macaco, né? Ao deus Ganesh, por exemplo, que é metade elefante, metade ser humano. Então a gente vê um país como a Índia, politeísta, de milhões e milhões de deuses, onde toda sorte de objetos é objetos de adoração. Quando a gente vê também a questão de adoração ao dinheiro, né? Uma adoração desconexa ao dinheiro, né? Na verdade, quando você ama muito ao dinheiro, você está amando a um deus, a um demônio chamado Mamum. E isso Deus abomina. Isso está registrado lá em Colossenses 3,5. Vamos ler a palavra do Senhor? O que ela fala sobre isso? Colossenses 3,5. Você que está comigo, abre a sua Bíblia e nós vamos passear por ela para que a gente possa inteirar dos versículos bíblicos. Colossenses. Aí eu apanhando com a Bíblia, irmãos. Ai, ai. Colossenses 3,5, que fala o seguinte: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, quando você põe duro também, irmão, você está tendo uma idolatria ao seu dinheiro, né? Idolatria é aquilo que você possui como propriedade, como um bem material. Então, você se torna uma pessoa avarenta, né? A grosso modo, pão dura. E Deus abomina isso. E tem pessoas que, para conseguir dinheiro, posição social através do dinheiro, faz qualquer coisa. Ela mente, ela defrauda, ela rouba, ela participa de quadrilha, tudo para adquirir mais riqueza para ela. Mas o Senhor fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Tolo, hoje pedirão a tua alma e o que tu tens para dar. Então nós não devemos ter amor ao dinheiro. Podemos viver com aquilo que o Senhor nos concede. Se você tem o seu emprego, se você tem algo para você se sustentar, se contenha com isso. Eu não estou falando que você não tem que buscar melhorar, mas você não pode jogar o seu coração nisso. Ok? Temos também as adorações a ídolos, que está lá em Levítico 26:1. Vamos ler também para vocês. Levíticos 26:1. Está assim escrito o seguinte: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de esculturas, nem coluna, não poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus.
Deus não aceita esse tipo de adoração. Porque Ele é um Deus suficientemente na tua vida, na minha vida. Nós não precisamos adorar uma imagem de escultura. Nós não precisamos disso. Porque o nosso Deus, Ele é sobrenatural. Ele é Senhor dos exércitos. E Ele é Senhor das nossas vidas. Ah, mas também tem as idolatrias atuais. Tem sim. Não é só idolatria a uma imagem de escultura, não. Idolatria é igrejas evangélicas, né? A minha é a certa, a sua não. O meu pastor é muito santo, o seu não é. Eu prefiro a minha igreja do que a sua. Idolatria. Aquela pessoa altruísta, né, que aspira a cargos eclesiásticos e para isso ela faz qualquer tipo de negócio para fazer com que ela alcance isso. Quantos pastores, missionários, evangelistas foram tirados do ministério e nesses cargos foram ocupados por outras pessoas, mas por quê? Porque houve mentira, defraudação, calúnia. Quantos soldados feridos temos aí que ninguém mais sabe para onde que está, mas eles estão em casa, porque na igreja não há lugar mais para eles. Quantos profetas foram calados por pastores, por missionários, para que não denunciassem seus pecados nos altares? Deus vai levantar vocês. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Ouçam, profetas do Senhor. O Senhor vai levantar vocês novamente. Vai colocar em vocês em lugar de honra. A glória da segunda casa será maior do que a primeira na tua vida. Você que é pastor, que está me ouvindo. Você que foi subjugado, humilhado, despojado do teu cargo, da tua igreja. Você vai ser levantado porque há um Deus que te chamou e o chamado do Senhor na tua vida ainda está de pé. E não há ninguém nessa terra que vai fazer esse chamado não se concluir, porque a obra do Senhor só é Ele mesmo que pode concluir. E o chamado ninguém pode tirar. Ninguém. O Senhor vai levantar remanescentes nessa nação. Aquele que acha que é, vai não ser mais. Mas aquele que é, mas está subjugado, o Senhor vai levantar. Eu creio. Você crê também? Eu creio. Porque já aconteceu isso comigo. Eu não era para estar aqui falando para vocês da palavra do Senhor. Era para estar desviado por aí. Porque o que eu passei na igreja evangélica, quando se levantaram contra mim, irmãos, era para mim, ó. Mas o chamado do Senhor na minha vida, irmãos, ninguém vai tirar. O ministério que eu tenho hoje, ninguém vai arrancar. E eu não preciso da igreja, você não precisa da igreja, você precisa que o Senhor te use. Aonde quer que seja, o Senhor vai te usar. Creia somente, vasos do Senhor, pastores e pastoras do Senhor. O Senhor vai continuar usando vocês. Essas lágrimas que vocês têm derramados, o Senhor tem colhido uma por uma. E Ele vai levantar, vai honrar. E aqueles que se levantaram contra você com orgulho, com soberba, com difamação, com mentira, com calúnia, vão ser envergonhados pelo nosso Deus. Porque o nosso Deus é Deus de justiça. Pessoas que idolatram cantores gospel também. Né? Pessoas que vão nesses shows e ficam idolatrando cantores gospel, choram, desmaiam, gritam. Irmãos, você tem que adorar somente ao Deus que fez os céus e a terra. Não é adorar homem igual você, comedor de arroz com feijão, não. Não é adorar uma pessoa que você nem sabe se ele tem vida com Deus, nem sabe se é uma mulher, se é um homem de oração, cheio da vaidade, cheio das coisas mundanas, vestimentas mundanas, palavras mundanas, gírias, e você acha que aquilo é de Deus. Pessoas que se você for lá para cumprimentar, eles nem, ó, me dá a mão aqui, não vão dar a mão. Dá um autógrafo aqui, não vão te dar nem atenção. Quantos você viam por aí fazendo isso? Músicas gospel, banda gospel, vocês que idolatram isso,
Deus recebe louvor, sabe de quem? Dos verdadeiros adoradores. Deus não tem nada a ver com quem quer imitar o mundo. Deus não tem nada a ver com cantores que ficam pegando o exemplo do mundo para ser famoso. Deus não tem nada a ver com fama de ninguém. Deus não nos chamou para ser famoso. Deus nos chamou para ser servos, para que nós venhamos dar frutos e os nossos frutos permaneçam nele. Aleluia. Você que sente desejo de ser famoso, reconhecido, larga o púlpito, que é o lugar de adoração ao nosso Deus, canta, onde o Espírito Santo te usa, de repente você larga aquele púlpito, larga aquele ministério de louvor para querer ser famoso, para querer estar fazendo vínculos com coisas que Deus não te chamou. Deus te chamou para louvar, minha irmã. Deus não te chamou para cantar gospel, não. É para adorar o Senhor. É para dizer para Deus o quanto Ele é importante. É venerar esse nosso Deus. Deus não tem nada a ver com essas questões que estamos aí vendo no mundo gospel. Essa sujeira, essa podridão no mundo gospel. Essa disputa acirrada pela fama, pelo dinheiro. Deus está longe disso. Corram disso. Outro pecado que Deus também, vamos pular para um outro tipo de pecado que o Senhor também abomina. É o pecado do homicídio. O pecado do homicídio está registrado como o primeiro homicídio em Gênesis, que fala da história de Abel, de Caim e Abel. Quando Caim, por causa do ciúme que ele sentiu de Abel, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Então Caim, com ciúme, com inveja, mata Abel. E quando Deus pergunta para Caim, onde está o teu filho? Ele fala assim, por acaso sou eu o tutor do meu irmão? E Deus fala assim, o que tu fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim da terra. E Deus começa a falar como é que seria a vida dele depois. Começa a falar para ele como que seria o castigo dele. O pecado do homicídio é um pecado muito grave. Ele infringe o 6º mandamento do Senhor. Quando você ira, quando você sente aquele sentimento de ira, você é capaz de matar alguém. Por isso que o Senhor fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Consultai o travesseiro. Porque quando nós iramos, nós perdemos o raciocínio lógico e nós só focamos naquele desejo maligno de tirar, de destruir, de acabar com aquela pessoa. E isso não vem de Deus. Está lá em Gênesis 9:6. Eu vou ler para vocês. Gênesis 9:6 fala o seguinte. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramar o seu... Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Efésios 5:29 também fala sobre isso. Efésios 5:29. Você que está com a Bíblia, caminha comigo. Efésios 5:29, está depois de Gálatas 5:29, que fala o seguinte... Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes se alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então nós não devemos odiar o nosso irmão. Se você odeia o seu irmão, se você odeia alguém que você conhece, peça perdão ao Senhor por causa disso, porque você, diante do Senhor, você está cometendo um pecado de homicídio. É como se você fosse lá e matasse aquela pessoa. Peça perdão ao Senhor. Se você tem raiva, nós podemos ficar com raiva? Podemos. Chateado? Podemos. Mas não precisamos e não podemos ficarmos irados contra alguém. Porque senão nós estamos pecando contra o nosso Deus. Você transgride o 6º mandamento quando você ira contra o seu irmão. Em 1 João 3:15, que vai testificar muito isso para nós. 1 João 3,15, que está registrado antes de Apocalipse. 1 João 3,15, que diz assim, todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna.
não tem a vida permanente em si. Então, quando você odeia o seu irmão, você está cometendo o mesmo pecado de assassino. Meu Deus! Gente, é grave, é muito grave. As coisas de Deus é tudo assim, ó. E quando a gente atropela a palavra do Senhor, a gente comete pecado muito mais além do que a gente podia imaginar. Né? Por exemplo, quando ele fala assim, o pecado de rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Meu Deus, mas eu não sou feiticeira, mas eu tô pecando. Eu cometo o mesmo pecado de feitiçaria quando eu sou rebelde. Quando a gente é rebelde com Deus, como eu já fui, eu pecava o pecado de feitiçaria perante nosso Deus. Agora, o terceiro pecado que Deus abomina, adultério. Adultério. O que é o adultério? É uma transgressão de um pacto, de um voto que você fez a Deus. Está lá nos 10 mandamentos, não adulterarás, né? Não adulterarás. Êxodo 20, versículo 4. Provérbios 6, 32, fala sobre o adultério, né? Da mulher que quer se mostrar. Vamos ver, lá em Provérbios 6, 32. Eu amo, né? Amo ler a palavra do nosso Deus. E eu acho que esse estudo é muito importante. 6, 32. O que adultera com a mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoite e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. O Senhor fala que quando você adultera, você está fora de si, você perdeu o juízo, perdeu o raciocínio lógico para você fazer tal coisa. Você transgride um pacto que você fez com Deus e um pacto que você fez com aquela mulher. E um pacto e uma aliança também que você fez com a sociedade, ser fiel àquela mulher, de ser fiel àquele homem, né? E Jesus, aí no Novo Testamento, ele vai mais além, né? Jesus fala assim, só de você olhar com intenção impura do seu coração para aquela mulher, para aquele homem, você já foi lá e já adulterou. Só de você olhar. Você nem tocou. Eu nem peguei. Mas eu pensei, eu imaginei. E para Deus, você já foi lá e já fez tudo com aquela pessoa. Olha pra você ver. Pensa uma pessoa que nem tocou, mas já fez tudo, só de imaginar. Então, adultério é uma coisa muito séria. E como consequência desse pecado, você vai para o inferno. Aos adúlteros não herdarão o reino dos céus. Estão condenados ao inferno, ao sofrimento eterno. Outro pecado também de relações sexuais proibidas diante do Senhor é o incesto, né? O que é o incesto? É quando você pratica sexo com pessoas da sua família, parentes, de relações consanguíneas, pai, mãe, pai e filha, mãe e filho, irmão com irmão. Você comete esse tipo de adultério e você comete esse tipo de pecado chamado incesto. São relações ilícitas, relações impuras diante do Senhor. A gente vai ver isso na história de Ló, né? Quando Ló tem relações sexuais com as suas filhas e elas geram crianças, e dessas crianças nascem duas nações, Amon e Moabe. E a gente vai ver que mais tarde, bem mais para frente na Bíblia, o Senhor manda destruir tanto os moabitas quanto os amonitas, que se tornaram inimigos de Israel. Que está lá em Deuteronômio 27, 22. Deuteronômio 27, 22. Que fala o seguinte: maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filha do seu pai e filha da sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. Então Deus abomina o incesto. E era um pecado, às vezes, cometido por alguns povos da antiguidade.
Mas para nós que somos servos do Senhor, isso é abominável diante do nosso Deus. Outro pecado de relações sexuais ilícitas são os pecados de relações sexuais com animais. Com animais. A Bíblia fala sobre esse tipo de relação, né? Que está registrado lá em Deuteronômio. É chamado bestialidade ou zoofilia. É quando você tem um tipo de relacionamento com um animal. A Bíblia fala que a mulher não deve se colocar diante de um animal, né? Que é proibido para isso. E que o homem não deveria ter nenhum tipo de relações com animais, porque isso é confusão diante do Senhor. Né? Deus já criou as suas categorias, animais com animais, criou as suas espécies para não se misturar as suas espécies. Né? O rinoceronte não vai coabitar com o cachorro, né? A leoa não vai coabitar com o elefante, a girafa não vai coabitar com a cobra. Cada um dentro da sua categoria. Deus é tão perfeito que ele já colocou isso. Os animais, eles não se misturam. O gato com a gata. E por que nós, humanos, que somos a semelhança de Deus, queremos coabitar com um animal que não é da nossa natureza, que não foi criado como nós? Isso é confusão diante do nosso Deus. Isso Deus não permite, isso é abominação a Ele. Então você que está me escutando hoje, esse é o vídeo que eu quero fazer para vocês hoje. Eu espero que tenha elucidado sobre este assunto e que vocês possam estar vigilantes para não pecar contra o nosso Deus com esses pecados, ok? Que o Senhor os abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau!